Começou nesse domingo, dia 6, o período de propagandas eleitorais. E quem dá mais detalhes e fala sobre as regras é o Danilo Nascimento Borges, chefe do Cartório Eleitoral de Paraíso. Danilo, começou nesse domingo, quais as regras principais sobre horário de instalação dos cavaletes e tudo mais? As principais regras de propaganda eleitoral até não tiveram muita modificação em relação às últimas eleições. Permanece a regra de colocação de cavaletes, que é das 6 da manhã às 10 da noite, tem que ser retirados para não incidir numa propaganda irregular. Placas que podem ser colocadas em bens particulares, que tem que respeitar o limite de 4 metros quadrados. Propaganda em rádio e televisão apenas a gratuita, que é veiculada pela televisão em geral, não pode haver propaganda paga no rádio e na TV, né? O que há também é propaganda nos jornais, revistas, essas sim podem ser veiculadas através de propaganda pagas, né? Com algumas regras para que as propagandas tenham a transparência necessária para o controle pela Justiça Eleitoral. Danilo, quanto a essas placas que ficam nas ruas, elas têm um tamanho, um padrão que devem ser obedecidos? O que principalmente a legislação diz é que essas placas, esses cavaletes que são móveis, né, bonecos, cavaletes, bandeiras, elas não podem atrapalhar o trânsito de pedestres, o trânsito em vias públicas. Danilo, é permitido carro de som nas propagandas eleitorais? O carro de som, os alto-falantes são permitidos até às 10 da noite, que podem ser veiculados ao longo da cidade, né? Comícios podem ser também realizados até às 24 horas. Nos comícios não pode haver, por exemplo, trio elétrico, se houver, tem que ser num lugar fixo, não pode haver o trânsito do som, né? Já os alto-falantes, carros de som que a gente costuma ver, esses sim podem transitar normalmente na cidade até às 10 da noite, desde que não se faça uso de um microfone para transformar uma carreata, uma passeata, num comício. Já é uma regra que vem de alguns anos, deve ser um comício sem show artístico, participação que possa atrair a população, não é isso? Exatamente, continua vedada a participação de artistas e apresentações culturais em um comício. Tem que ser especificamente de caráter eleitoral. Danilo, a propaganda na internet, como ela pode ser veiculada, onde ela pode circular? A propaganda na internet é permitida a propaganda em sites dos próprios candidatos, né? Também é vedada a propaganda paga na internet. Então, sites de relacionamento, Facebook, Twitter, há permissão. E-mail também é permitido, desde que haja a possibilidade da pessoa que recebeu o e-mail solicitar aquele descadastramento para não receber mais e-mails. E uma novidade para esse ano é a vedação ao telemarketing. Então, para esse ano não é possível, pela legislação eleitoral, veiculação de propaganda através de telemarketing. A propaganda na TV começa quando, Danilo? A propaganda na TV começa dia 19 de agosto até, se não me engano, antevéspera da eleição. Então tem esse período aí especificamente para a rádio e TV. Danilo, quem presenciar alguma irregularidade, ver que tem alguma propaganda irregular, como pode denunciar, como pode comunicar isso? O cidadão pode fazer uso do Denúncia Online, que é uma ferramenta encontrada no site do TSE. A Justiça Eleitoral vai tomar ciência da denúncia que está sendo apresentada, vai encaminhar a denúncia ao juiz eleitoral, que determinará as providências necessárias para regularização e procedimento do processo, se o caso. Por fim, aqui no cartório eleitoral já começou o trabalho em horário de plantão, como é que vocês estão atuando? Os cartórios eleitorais em Minas Gerais vão funcionar em plantão a partir de agosto. Então, em julho, o horário ainda permanece o mesmo horário. As propagandas acabam começando mais no final de julho, início de agosto, que é quando a gente intensifica a fiscalização. Muito obrigado pelas informações, Danilo. Voltamos então aos estúdios da TV Sudoeste.